consegue pensar no poder mais poderoso que a onipotência? Não, não tem, né? Esse poder não existe, né? Quando a gente fala de onipotência real, a gente tá falando do poder de fazer literalmente qualquer coisa. Então não tem, esse é o poder mais top que existe. Em Boruto, a Eida tem um pedacinho desse poder absurdo e mudou a memória de todo mundo com esse poder. Ela consegue, né? Tem esse poder de mudar qualquer coisa, de fazer qualquer coisa. Então ela mudou a memória de todo mundo. Todo mundo, exceto duas pessoas. Sarada Uchiha e Sumire Kakei. Como que essas duas conseguiram resistir a um poder divino? Vem comigo que eu vou tirar sua dúvida de uma vez por todas. Vamos lá. Reinet Transmitter aqui, presta atenção. Boruto entrou em ato e deixou muitas perguntas aí pra gente responder. Que bom, porque dá pra fazer muito vídeo. O Kishimoto é um safado, eu falo pra vocês, Kishimoto, aquilo, é tudo safado. Eles querem dinheiro. Kishimoto é safado por quê? Porque ele quer deixar a coisa em aberto só pra gente ficar batendo cabeça pra descobrir aqui. Ele sabe que a gente vai fazer vídeo, mas uma coisa é certa, ele sabe como criar um mistério, ok? Nos acontecimentos mais recentes do mangá de Boruto, aconteceu um caos generalizado que acabou afetando o mundo ninja inteiro. Só que nem a Sarada e nem a Sumire foram afetadas. Como assim, né? Mas ninguém sabe exatamente o motivo do porquê elas não foram afetadas. Deixa o teu like aí que a gente vai descobrir agora, vai desvendar isso juntos, ok? Juntos não, eu trouxe pra vocês a resposta. Esses dão de like. Obrigado. Bom, pra vocês que não lembram, que eu sei que vocês têm memória de velho, eu sou jovem, o fim da primeira parte da história de Boruto no mangá foi puro suco caótico, galera. Aconteceu de tudo lá, aconteceu coisa pra caramba, mas resumidamente, basicamente a Eida usou um poder chamado onipotência, é o nome do poder, ok? E esse poder permitiu a ela mudar as memórias de todo mundo no planeta inteiro. Pá, né? Mudou a memória de todo mundo. Agora a concepção que todo mundo tinha sobre Boruto e sobre o Kawaki se inverteu, entende? Todo mundo, a visão que todo mundo tinha desses dois trocou. Então, por causa desse poder apelão dela, todo mundo acredita agora que o Kawaki é o filho legítimo do Naruto. Kawaki Uzumaki, né? Que faz parte do time 7. Enquanto o Boruto é o cara lá que veio de fora da vila e foi adotado pelo Hokage. Ou seja, trocou. O problema maior disso, galera, é que antes de acontecer essa mudança, né, o Kawaki ele tinha feito um monte de cagada. Como, por exemplo, jogar o Naruto numa outra dimensão. E agora a caca tá feita, tá toda nas mãos do Boruto, que é inocente. Ou seja, todo mundo acha que foi o Boruto que jogou o Kawaki na outra dimensão, entende? Então, assim, agora tá todo mundo da vila acreditando que o Boruto realmente foi quem deu o chá de sumiço no Naruto. Galera, até o fucking Sasuke tava atrás do Boruto. Como assim? Ele foi afetado por essa onipotência. As únicas exceções que faziam sentido eram Boruto, Kawaki, Daimon e Eida. Porque todos eles têm um pouquinho de DNA Otsutsuki no corpo e a gente sabe como é que os poderes da Eida não funcionavam nos chifrudos. Ou seja, esse poder onipotência não funciona em quem tem DNA de alienígena, ok? Dos chifrudos. Mas apareceram umas duas exceções praticamente do nada. Sarada e Sumire. Por que elas são imunes? Por quê? Ok, eu vou dizer. Bom, galera, até então não tem resposta. É uma coisa que o Kishimoto deixou pra gente tentar descobrir mesmo. E é isso que a gente vai tentar fazer agora. Mas pra isso a gente primeiro precisa entender quais são os poderes da Eida e como que esses poderes funcionam. É importante pra vocês acompanharem meu raciocínio. A Eida é uma das personagens mais fortes atualmente. Dá pra contar nos dedos de uma mão, né? As pessoas conseguiriam fazer qualquer coisa contra ela. É muito difícil. Ela é uma ciborgue modificada em primeira mão pelo Amado, que é um cientista louco lá, daquele típico louco, né? Mas muito bom no que ele faz. Ele manja bem pra caramba, né? Ele manda bem pra caramba. E quando ele tava modificando o corpo da Eida, ele simplesmente colocou DNA do Shibai Otsutsuki junto na mistura lá. Fez ela acessar um poder absurdo. Aí quando a Eida apareceu, a gente conheceu logo de um cara lá, um dos poderes dela que ficou conhecido como fascínio. Basicamente, qualquer um que olhasse pra ela ficava chonadinho nela, entende? É o poder de transformar inimigo em gado, basicamente isso. Tu queria um poder desse, fala a verdade, mas aí não vale, né? O amor tem que ser honesto, tem que ser sincero. Então, por causa disso, ninguém conseguia fazer nada contra ela. Não conseguia levantar a mão contra a Eida. O corpo simplesmente se nega a fazer isso. Você vai fazer algo contra aquela pessoa que você tá apaixonado? Não pode, né? Muito feio. Aliás, você não pode fazer contra ninguém, né? A verdade é essa. Bom, o Cold, que não tava ali pra brincadeira, já tinha matado uma galera uns 5 minutos antes, tava ali beijando os pés da Eida. Mesmo ela desobedecendo, tirando uma com a cara dele, olha isso. O Shikamaru também não conseguiu fazer nada contra ela. No máximo ele prendeu ela com a sombra, mas não conseguiu fazer nada de mal contra ela, mesmo ela sendo uma inimiga. Esse poder da Eida funciona diferente em cada pessoa. Então vai ter gente que fica claramente apaixonada por ela, como foi o caso da Delta, da Chocho, né, do Konohamaru, que caiu duro no chão assim que bateu o olho nela. Mas pra caras como Shikamaru, né, que é do time dos fiéis, bom dizer isso, essa parte dela age de forma diferente, entende? Esse poder dela. Ele fica meio que como... Ele fica com dores de cabeça, né? O corpo dele se nega a fazer qualquer coisa contra a Eida, mas ele não mostra sinais de paixonite
como outra galera, sabe? Ai, aquele coraçãozinho lá batendo. O Shikamaru é diferente. Ou seja, o Shikamaru garantindo que não vai dormir no sofá. Boa. Mas não é que o efeito poder dela é mais fraco nele do que nas outras pessoas que ficam totalmente bobinhas perto dela. É só que o efeito é diferente, de acordo com a personalidade de cada um, entende? O Cold, por exemplo, virou um gado master dela e ele é muito mais poderoso que o Shikamaru. Então não é por poder. Apesar de parecer legal fazer todo mundo se apaixonar por você só com a sua presença, esse poder na verdade é meio que uma maldição pra Ada. Por todo mundo se apaixonar por ela, meio que ninguém é apaixonado por ela, entende? Todo mundo é forçadamente apaixonado por ela, então quem que realmente é apaixonado por ela? Pelo menos não de verdade, entende? Não consegue apaixonar por ela de verdade. A Ada queria encontrar alguém que pudesse amar ela de verdade, pelo que ela é. E não porque a pessoa está sendo influenciada pelos poderes dela. É o que eu falei, não adianta você ter esse poder, porque você não está tendo um amor verdadeiro, né? Então a Ada tem esse desejo muito forte de ter um relacionamento de verdade. Tanto faz, uma amizade, uma coisa mais romântica, que é o que ela quer com o Kawaki, né? Já que ele não pode ser afetado pelos poderes dela. Então pra ela o Kawaki, porra, é top, né? Não pode ser afetado. Mas apesar de todo mundo ser afetado por esse fascínio dela, o poder fascínio, a Sarada e a Sumire não foram afetados e não conseguem ser afetadas. Quando a Sarada viu a Ada pela primeira vez, rolou uma dúvida se ela tinha sido afetada ou não, porque ela meio que não conseguiu ver ela direito. Ela viu ela de longe, entende? A Sarada viu a Shoshu, a Enojin e o Mitsuki ficarem engamados na Ada, mas ela até então tava normal. O Shikadai tava ali também, ele também pareceu não ter sido afetado. Aí nisso até gerou a expectativa de que os dois poderiam ser imunes ao poder dela por algum motivo, entende? A gente ficou na expectativa, será que ele também não foi afetado e tal? Só que aí no capítulo 76 a Ada decide que precisa de mais mulheres na casa. Até porque, né, o Boruto e o Kawaki estavam com a missão de morar junto com a Ada pra meio que ficar de olho nela, né? Ficar vigiando a Ada, né? Já que eles eram os únicos que não eram afetados pelo fascínio dela até então, até aquele momento. E ainda tinha o Daimon na casa. Então ela tava precisando de uma presença feminina na casa. Aí ela chamou especificamente a Sumire e a Sarada pra trocar uma ideia com ela. Meio que pra ter uma noite das meninas ali. Só que o Shikadai resolve ir junto, né? Já que ele não tinha sido afetado pelo poder dela antes. Mas quando o Shikadai finalmente consegue olhar direito pra Ada, ou seja, que antes ele não tinha olhado, aí ele fica chonadinho na hora também. Assim como qualquer outra pessoa. Então o que aconteceu? A Ada chamou as meninas pra conversar e ela ficou ali, tentando pedir conselhos sobre garotos para as duas. É interessante ver que a Ada praticamente só queria ser, tipo, uma menina normal. É o que ela queria ser desde o início. Uma garota normal, sem esse poder todo. Falar com as amigas, fofocar, pedir, dar conselhos amorosos, esse tipo de coisa, né, que meninos gostam de fazer, mas ela nunca pôde ter isso de verdade graças ao fascínio dela. Só que no meio da conversa das três, a Sumire percebe que nenhuma das duas tá sendo afetada pelo fascínio. Como assim? Como é que a gente não tá sendo afetado por ela, pela Ada? E eu tô falando aqui tanto do fascínio da Ada, mas o que isso tem a ver com onipotência? Você perguntou isso agora, não perguntou? Não. Não? Não tem problema. Bem, tudo a ver. A verdade é que o fascínio não existe. Esse poder fascínio não existe. Esquece, apaga uma borracha, ok? O que existe é só a onipotência. Eu vou explicar. O Momoshiki, ele revelou que a Ada tem um dos poderes mais absurdos entre todos os poderes dos Otsutsuki. A onipotência. E né? Lembra que eu falei que o amado usou o DNA do Shibai Otsutsuki pra upar? Pra dar uma upada na Ada? Pois é, esse Shibai é simplesmente um Otsutsuki que comeu tantas frutas de chakra que simplesmente transcendeu. Ele descartou o próprio corpo porque não precisava mais dele. Virou uma entidade, entende? É um outro nível de poder. Realmente seria uma entidade dentro do universo de Naruto. E a Ada tem uma parcela do poder desse cara aí e não controla esse poder totalmente, como o próprio Momoshiki disse. O que a onipotência faz é basicamente manipular o código-fonte do mundo para alterar as coisas de acordo com o desejo dela. É a habilidade de tornar qualquer coisa real. Os outros Otsutsuki que atingiram o nível do Shibai simplesmente usavam esse poder para criar mundos do zero. Mas como eu disse, a Ada não controla esses poderes. É um poder divino nas mãos de uma menina de 16 anos. Por isso ela acaba ativando a onipotência graças aos desejos inconscientes que ela tem. Eu falei pra vocês os desejos que ela tem. Quais são os desejos dela? Ela quer afeto, entende? Então esse é um desejo que tá dentro dela e ela acaba ativando isso. Foi assim que ela fez o Boruto e o Kawaki trocarem de lugar na mente das pessoas. Ela ouviu o Kawaki desabafando lá e assumiu os desejos dele pra ela mesma. E provavelmente foi isso que aconteceu no passado dela pra criar o fascínio, né? Esse poder que não existe. Possivelmente a gente vai ter algum flashback da Ada mostrando aí que na infância ela era desprezada, né? Que ninguém gostava dela, que ela não era aceita nos lugares e tal. Justamente para ela despertar esse poder dela, esse poder fascínio que não existe. Lembra disso? Então daí que viria esse desejo inconsciente dela de ser amada. O que resultaria no que a gente conhece como fascínio. Fascínio nada mais é do que um nome que deram pra essa onipotência dela de suprir as necessidades afetivas dela. E é possivelmente por isso que a Sarada e a Sumire não são afetadas por esse poder.
dá pra ver que a Ada realmente odeia esse poder dela de fazer com que todos amem ela. Tanto que ela queria matar o amado por ter amaldiçoado ela com isso. Porque pra ela é uma maldição. E esse incômodo fica na cara na conversa que a Ada tem com a Sumire e com a Sarada. Já que ela diz que graças a isso ela não consegue ter amores, não consegue ter amizades verdadeiras. Você consegue compreender isso, né? Então com esse desejo inconsciente de ter amigas de verdade, ela pode ter protegido tanto a Sarada quanto a Sumire dos poderes dela, né? Fazendo com que elas não fossem afetadas nem pelo fascínio e nem pela onipotência, que são a mesma coisa. É até meio paradoxal isso, porque ela meio que tá usando a onipotência pra defender as meninas da própria onipotência, entende? É realmente sei lá, uma tela azul. Mas o desejo de ter amigas que a Ada tem é provavelmente o que tá fazendo elas serem imunes. Mas por que especificamente essas duas, Peter? Essa é uma boa pergunta. Bom, graças ao outro poder da Ada, o Sharingan, ela consegue ver tudo que tá rolando e tudo que já rolou até 16 anos atrás. 16 anos pra trás, nesse backlog, ela consegue ver tudo em qualquer parte do mundo, não importa se ela tava lá. Então ela meio que consegue assistir toda a vida da Sarada e da Sumire tranquilamente. Sobra até uns 4 anos pra assistir antes delas nascerem. A Ada possivelmente escolheu a dedo a Sumire e a Sarada, porque ela se identificou com essas duas. E assim como a Ada, as duas também estão apaixonadas por um outro Otsutsuki, o Boruto. Olha isso. Ou seja, a Ada acha isso, entende? Que a Sarada tem essa paixonite pelo Boruto, mesmo que ela seja sua amiga, mas na visão da Ada não é só amizade. A gente vê isso na conversa delas, que a Ada vira lá pra Sarada e pergunta: e o Boruto, hein? Já a Sumire é declaradamente afim do Boruto. Como a Ada é afim do Kawaki, que é um Otsutsuki, ela queria conversar e trocar conselhos com as pessoas que ela julga saber o que ela sente. Bom, se você via, galera, o Kishimoto ele fez uma jogada genial. No começo a gente achava que o Shikadai e a Sarada eram imunes, mas naquele ponto os dois só não tinham visto ela direito, entende? Não tinham batido o olho perfeito nela. Mas se a Sarada tivesse visto a Ada de perto, naquele momento, eu acho que ela cairia no fascínio e ficaria chonada que nem os outros. Só que como depois disso rolou uma situação dentro da casa que deixou a Ada desconfortável, ela bateu na mesa e falou que queria mais meninas na casa. Daí chamou a Sarada e a Sumire. Nesse momento que ela inconscientemente desejou que elas fossem amigas dela. Então, quando as duas viram ela, elas estavam imunes. O Kishimoto, então, ele usou o Shikadai como padrão para mostrar que o efeito do fascínio poderia não ser imediato. E gerou expectativa, né, de que, já que o Shikadai caiu, a Sarada também ia cair. Pô, esse cara é bom demais, galera. Esse cara é bom demais. Mandou bem, amarrou direitinho. E a gente tá aqui desvendando agora. Bom, galera, essa é a minha teoria do porquê elas não são afetadas pela onipotência. Agora, as duas são as únicas que sabem toda a verdade sobre quem são Boruto e Kawaki de verdade, sendo duas das poucas aliadas do Boruto atualmente, agora nesse momento. Mas o que você acha? Essa teoria faz sentido? Comenta aqui embaixo, peraí. Comentem. E não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tô olhando os comentários agora. Obrigado, galera, de coração. Tamo junto, até a próxima. Fui!